Chicago, Illinois. Algum dia no futuro, uma série de 50 tornados castiga a região. Um forte tornado repentinamente atinge o coração da cidade. It would go right through downtown Chicago. Os gigantescos arranha-céus da cidade não são páreo para ventos a 350 km por hora. The tornado is going to come through the city, whether the buildings are there or not. E tudo acontece tão rápido que talvez não haja tempo para fugir. We might not be able to reach everybody. Isso nunca poderia acontecer? Pensando melhor, já aconteceu antes. Em 21 de abril de 1967, um forte tornado atingiu o subúrbio de Chicago, com velocidade superior a 1.600 metros por minuto, destruindo tudo em seu caminho. E o centro de Chicago pode ser o alvo na próxima vez. Mega desastres, tornado na Cidade dos Ventos. Chicago é a maior cidade do meio-oeste americano e está acostumada com um mau tempo. Mas os cientistas preveem que, no futuro, a cidade terá ventos ainda mais fortes. De acordo com os especialistas, Chicago pode ser atingida por uma série de megatornados. Vastas trovoadas poderiam criar dezenas de tornados na região e um deles poderia surgir de repente. Se um tornado atingisse o centro da cidade, Chicago iria enfrentar uma destruição terrível. I think it is very possible that a city can be surprised by a tornado event, one that develops right over the city, so that there is not the lead time. Essas previsões têm o respaldo de fatos incontestáveis. Em 21 de abril de 1967, um tornado letal tocou o solo a apenas 24 quilômetros do centro de Chicago, no subúrbio de Oak Lawn. The tornado experience to me made me realize how precious life is, how quickly your life can change. Aquele tornado foi um alerta para uma comunidade que subestima os riscos desse possível desastre. We always heard about them in Kansas and Oklahoma and different places like that, but Chicago area, Oak Lawn, we really don't have much to worry about. Foi o pior tornado da história de Chicago. Ele cruzou a região a alta velocidade e chegou ao sul de Chicago em minutos, deixando a cidade estupefata. It was a landmark event for Chicago. It is a baseline to which other people compare future tornadoes. Os especialistas em previsão do tempo sabiam que os tornados poderiam atingir Chicago, mas nada os havia preparado para a violência desse evento. I was a little panicked myself personally and very much aware of how bad things were. O tornado de Oak Lawn foi apenas um dos 52 tornados que atingiram a região naquele dia. Henry Ario era o meteorologista encarregado no dia em que tudo veio abaixo. This was what we call a family outbreak. A family outbreak means there will be many tornadoes. Uma grande série de tornados atingiu 5 estados americanos, de Iowa a Michigan. 17 dos 52 tornados tocaram o solo a apenas 200 quilômetros de Chicago. Uma série dessa magnitude acontece de 5 a 6 vezes a cada 100 anos. I was 11 years old at the time of the Oak Lawn tornado, and I remember that day very vividly. Tim Marshall cresceu no subúrbio de Oak Lawn, em Chicago, e aquele tornado o inspirou a seguir a carreira de engenheiro e meteorologista. Já adulto, ele viu o mapa climático daquele dia e ficou chocado. When I looked at the April 21st, 1967 weather map, I said in the great words of Harry Carey, "Holy cow." It had all of the ingredients that are needed for a major tornado day. Eis o que alarmou os meteorologistas daquele dia. A rotação dos dois centros de baixa pressão carregava o ar quente e úmido vindo do Golfo do México.
Uma frente quente indicava o avanço da massa de ar e uma frente fria demarcava onde a massa de ar frio se encontrava com o ar do Golfo. A grande frente fria colidiu por baixo do ar quente, elevando-o rapidamente a grandes altitudes. Em rápida ascensão, essa camada de ar quente atingiu camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura era super baixa, menos 15 graus Celsius, a 5.500 metros de altitude. A instabilidade do ar frio acima do ar quente criou várias tempestades. Ventos em constante mudanças de direção acrescentaram rotação às tempestades, permitindo que durassem horas e propiciasse a formação de tornados. Esses sistemas de tempestades são chamados de supercélulas, um termo criado em 1964, 3 anos antes da série de tornados. Em 1967, o Centro Nacional de Previsão de Tempestades Graves em Kansas City era responsável pelo monitoramento dos tornados em todo o país. Às 13 horas, os meteorologistas emitiram um alerta via teletipo com base no alarmante mapa meteorológico daquele dia. It was a tornado watch, and it was issued for that afternoon, and it included all of northern Illinois, southeast Wisconsin. It went over into lower Michigan. Os meteorologistas em Chicago estavam atentos aos tornados, mas eles dependiam principalmente de ligações recebidas de observadores locais para identificar os tornados. A tecnologia dos satélites meteorológicos ainda estava em seus primórdios, e o radar era relativamente primitivo. Seu uso em previsões meteorológicas data de 1948, quando a Força Aérea realizou o projeto Trovoada para estudar as tempestades. 2 décadas depois, o radar disponível mostrava apenas o contorno vago de tempestades que se aproximavam. Now, back in the old days, as we call it, there wasn't much in the way of radar to really see through a storm. More or less, these echoes appear like blobs, and it was very difficult to detect these tornadoes. Às 15 horas e 40 minutos, observadores locais avistaram o primeiro tornado do dia, mas era tarde demais para salvar as pessoas que estavam no caminho da tempestade. Brutalmente, o tornado atingiu Belvidere, em Illinois, a 118 quilômetros a nordeste do centro de Chicago. Era um tornado F4 com ventos superiores a 420 km por hora. O local mais atingido foi a escola Belvidere, onde os alunos embarcavam nos ônibus para voltar para casa. 13 crianças morreram no local e outras 11 pessoas foram mortas na meia hora em que o tornado permaneceu no solo. Os destroços estavam por toda parte, inclusive uma certidão de casamento que percorreu 156 quilômetros até Milwaukee. Sabe-se que os tornados podem lançar papéis a distâncias de 490 quilômetros. O tornado de Belvidere varreu a distância de 40 quilômetros até Woodstock, em Illinois. Às 17 horas, um segundo tornado percorreu 15 quilômetros de Fox River Grove até Lago Zurich. 24 minutos depois, o pior tornado do dia tocou o solo a 6 quilômetros a oeste de Oak Lawn, começando sua incrível jornada através do subúrbio de Chicago. People living in Chicago should take tornadoes seriously because it can happen, and I'm living proof. Skip Sullivan é professor na escola Oak Lawn. No dia do tornado, ele era um estudante de 15 anos. Às 17h30, ele assistia a uma competição na quadra esportiva da escola, quando teve de entrar no prédio para se esconder das nuvens que se aproximavam. The golf team came running and screaming, "Get back, there's a tornado, there's a tornado." The lights went off, and all I can recall doing is I turned around and I started to run, and I immediately hit the floor. Within seconds, it was all over. Tornadoes slash a 200-mile path of death and destruction across northern Illinois. Stunned residents tried to salvage their belongings. The vicious twister struck without warning. The whole front end of the school was ripped off. The pool had collapsed, and it was just like they dropped a bomb here. Na parede em frente à piscina destruída, um relógio marcava a hora que o tornado atingiu a região, 17 horas e 31 minutos, a hora do rush.
Tornadoes don't strike at convenient times. They strike when they're going to strike. Could be middle of rush hour, where they're in their cars and they heard the warning that it's coming, but where am I going to go? O tornado causou muitos prejuízos próximo à escola em um dos cruzamentos mais movimentados de Oaklawn, a rodovia sudoeste com a Rua 95. 40 carros parados nos semáforos com seus motoristas indefesos. 17 pessoas foram mortas ali. Somente uma fotografia do tornado é conhecida. Nela é possível observar uma característica comum da supercélula, a nuvem pedestal, que é criada pela baixa pressão na região em torno do tornado. Os moradores de Oaklawn também fotografaram o enorme prejuízo que sofreram. As cenas eternizadas são bizarras. Entre as mais memoráveis está uma foto de um terminal em que fileiras de ônibus se transformaram em ferro velho. These were old, very heavy buses. And to see them crumpled up like a beer can and tossed around, I mean, that's just amazing to me. We try to rationally explain something that appears irrational, and usually we are pretty good at it, but there are some things that defy explanation. One of the photographs in Oaklawn was of a picture or photo album that was embedded in a tree. That tells you that when you have an object that's fairly small, moving at a high velocity, it can go through things like wood. There is a diner that is completely destroyed, except the front door and the clear-story window above it are all intact. The glass is intact. Now that's amazing to me. Mais impressionante é a velocidade em que tudo aconteceu. O tornado atravessou Oaklawn em apenas 5 minutos. Era um tornado F4 com uma rota de destruição de 180 metros de largura. Mas estava longe de seu fim. À frente estava o subúrbio sul de Chicago, sem defesas contra esse mega desastre. Oh, wow. There's the vortex. Vortex on the ground. Se você pensava que os tornados só atingiam áreas rurais, pense novamente. Qualquer lugar está suscetível a tornados, inclusive as cidades, especialmente as cidades centro-americanas, onde os tornados ocorrem mais frequentemente do que em qualquer outro lugar da Terra. If you wait long enough, probably every major city in the central part of the country is going to have a tornado hit the downtown. St. Louis, Dallas, Oklahoma City, nenhuma delas está a salvo. O maior alvo da região é Chicago, a terceira maior cidade do país que foi atingida por um tornado devastador em 1967, provando que poderia acontecer novamente. Em 21 de abril de 1967, condições climáticas raras propiciaram a criação de uma série de 52 tornados que atravessou Illinois e 4 outros estados. O pior tornado do dia foi um letal F4 que cruzou Oaklawn, subúrbio de Chicago. A maioria dos 3,5 milhões de moradores de Chicago foi pega de surpresa. We never talked about there's tornado warnings or tornado watches, so we never had that in our thoughts that we better watch where we're at. Depois que o tornado F4 abriu caminho através de Oaklawn, ele se dirigiu velozmente aos subúrbios ao sul de Chicago. Em 6 minutos, o tornado atravessou a região de Hometown e Evergreen Park. Árvores foram arrancadas, lápides derrubadas nos cemitérios, uma usina de aço foi danificada, chaminés foram despedaçadas e janelas foram quebradas em seu caminho. O tornado atravessou a rodovia Dan Ryan, fazendo voar uma carreta e atravessou o sul de Chicago antes de deixar a cidade às margens do Lago Michigan. O tornado atravessou o lago como uma tromba d'água, nome dado às tempestades sobre a água. Nenhum observador o rastreou, portanto, não é possível saber sua duração. Here's another myth, that lakes are cold water and therefore tornadoes don't like cold water and they won't form over them or go over them. That's nonsense. The tornado is a byproduct of a very warm thunderstorm. It's not going to care about a lake. O tornado de Oaklawn percorreu 26 quilômetros, matando 33 pessoas e ferindo outras 1.000. Houve um prejuízo de $50 milhões em propriedades.
o equivalente a 285 milhões de dólares atuais. A intensidade de um tornado agora é medida pelos prejuízos causados, e sua classificação varia de F0 a F5. Mas a escala F não existia em 1967, ela só foi desenvolvida em 1971. Os engenheiros avaliam a intensidade do tornado de Oaklawn pelas fotos dos danos causados por ele. Essa tempestade poderosa certamente era uma das mais altas na escala F. Uns dizem que foi F4, outros que foi F5, mas só um especialista sabe a diferença. In the Oaklawn tornado, what I did not see for the F5 rating were houses that were completely cleaned of debris. That is, there was no debris around left. And that's really what we have to have for an F5 rating. A 105 km por hora, a velocidade de um tornado F4 é o dobro da média desse tipo de tempestade. E apenas 11 km abaixo do recorde. O recorde foi estabelecido em 1925 com um tornado que atingiu 3 estados a 116 km por hora, percorrendo 350 km de extensão. Ele durou 3 horas e meia e matou 695 pessoas, o tornado mais mortal da história. O tornado que atingiu os 3 estados fazia parte de uma série de 6 tornados diferentes. A série de tornados de Oaklawn era maior, com 52 deles, um número assustador. No entanto, a história nos mostra que pode ser ainda pior. Séries de tornados ocorrem em áreas amplas e muitas vezes abrangem uma dúzia ou mais de estados no mesmo dia. Algumas séries resultam de múltiplos tornados gerados por uma única supercélula que percorre uma determinada área. Outros surgem devido a condições climáticas abrangentes que produzem simultaneamente diversas supercélulas, todas capazes de formar tornados. Mais de 20 tornados é considerado uma série grande. A maior série de todos os tempos é conhecida como supersérie e surgiu em 13 de abril de 1974. 148 tornados cruzaram 13 estados em 18 horas. Dentre esses tornados, 6 eram F5 e 24 eram F4, um número recorde para uma única série. A maioria dos tornados ocorreram em Indiana, Ohio, Kentucky e Tennessee, mas alguns foram avistados ao norte no estado de Nova York. A cidade mais atingida durante essa série foi Xenia, a sudoeste de Ohio. Um tornado F5 matou 32 pessoas, feriu mais de 1.000 e arrasou 1/4 da cidade. Quando tudo acabou, os 148 tornados haviam deixado atrás de si um caminho de destruição com 4.000 quilômetros de extensão, matando 315 pessoas e causando um prejuízo de 600 milhões de dólares, o equivalente a mais de 3 bilhões e meio de dólares atuais. Se a história se repetir e uma supersérie surgir novamente, a destruição será pior ainda. O desenvolvimento na região central do país não para. Há mais pessoas, há mais construções, há mais coisas para os tornados destruírem quando surgirem. Os maiores alvos são as cidades, onde os tornados podem causar mega desastres. O poderoso tornado F4 que percorreu Oaklawn, subúrbio de Chicago, em 1967, era um sinal de alerta para o futuro da Cidade dos Ventos. O tornado destruiu os subúrbios a sudoeste e atravessou o sul de Chicago, chegando às margens do Lago Michigan, mas podia ter sido ainda pior. If you were to take that tornado and raise it up just to the north, 12 miles, it would go right through downtown Chicago.
Qualquer tornado que atingisse a maior cidade do meio-oeste americano poderia causar prejuízos jamais vistos. Os especialistas em clima estão preocupados. Because of the high population density here, there is the potential for a major disaster. O alvo é enorme, a região metropolitana gigante que os moradores chamam de Chicagolândia, abrangendo desde Wisconsin ao norte até Indiana ao sul. 10 milhões de pessoas vivem na região em 14.500 quilômetros quadrados de desenvolvimento intenso. Os alvos principais no caminho de um tornado seriam os prédios altos. O arranha-céu foi inventado aqui em 1885 e Chicago agora possui mais de 1.500 construções com mais de 12 andares. Essas estruturas colossais inspiram um mito antigo, o de que dissolveriam um tornado, impedindo que ele penetrasse no centro de uma metrópole. People who think a city might somehow stop a tornado only have to look at what happened in Nashville or what happened in Fort Worth and see that the tornado didn't really seem to care a whole lot that it was having to trudge through all these big buildings. Nashville e Fort Worth são apenas dois exemplos de tornados que atingiram cidades grandes. Os centros de Miami e Houston também já foram atingidos. Até mesmo um local afastado do corredor de tornados como Salt Lake City também não está imune. Em 11 de agosto de 1999, um tornado surpresa atingiu o centro da cidade. From the air, it looks as though someone has plowed a furrow directly on a line of almost surgical proportion. The randomness of it is startling. O tornado de Salt Lake City prova que eles podem surgir em qualquer parte. Este atingiu um estado pelo qual passam apenas 2 tornados ao ano. A tempestade de 240 km por hora danificou grandes prédios como o Delta Center, onde o Utah Jazz joga. Mas foi devastador para estruturas frágeis como essa barraca que abrigava uma feira comercial. A maioria dos mais de 100 feridos estava no local. Uma pessoa foi morta. Houve alguns acontecimentos estranhos, como em qualquer tornado. Esse poste de luz parece normal à primeira vista, mas é possível observar que ele está preso pelos próprios cabos e que foi partido ao meio. E imagine encontrar um pedaço de árvore preso no motor do carro. A história dos tornados nas cidades remonta a muitos anos. Em 1896, St. Louis foi devastada por um monstruoso mega-tornado. É o tipo de evento que se iguala ao terremoto de São Francisco nos anais dos desastres. A tempestade é conhecida como ciclone de 1896 e é o fenômeno mais mortal da história de St. Louis. Ao menos 255 pessoas foram mortas e 8.800 construções foram danificadas. Houve um prejuízo equivalente a 3 bilhões de dólares atuais. Uma foto assustadora daquela época mostra uma pá comum que penetrou 15 centímetros no tronco de uma árvore caída. Uma prova da força dos ventos de um tornado. Look at this tornado! Violent tornado! Violent tornado! A ciência dos tornados é considerada diabolicamente complexa. Para entender essas terríveis tempestades, não basta observá-las em campo, é preciso ir para o laboratório e recriá-las. Na Universidade Estadual de Iowa, um tornado artificial pode dar mais detalhes de um dos fenômenos mais violentos da natureza. Uma equipe de cientistas desenvolveu um instrumento incrível que submete a cidade de Chicago a um teste com um tornado, dentro do laboratório. Parth Sarkar é chefe do experimento. Well, we are seeing the tornado moving through downtown Chicago, in and around Sears Tower, and we are seeing the vortex actually as it is circulating, and a lot of debris field flying around. What would typically happen in a real tornado.
Sarkar e seus colegas estão utilizando o maior simulador de tornado do país. Construída em 2004, a máquina possui 5,5 metros de largura e 3,5 metros de altura e está suspensa por uma grua de 5 toneladas. Gelo seco a menos 78 graus Celsius é utilizado para tornar o vórtice visível. I think of tornadoes as the final frontier in some ways with regard to meteorology because we still don't know exactly what creates a tornado at the ground. Essa máquina extraordinária pode ajudar a solucionar o mistério. Ela gera tornados em laboratório da mesma forma que alguns cientistas acreditam que ocorra na natureza. Seu modo de funcionamento. Um ventilador central cria uma corrente de ar ascendente. No topo, o ar passa por uma série de grimpas, o que lhe acrescenta a rotação. O ar então circula e forma uma corrente de ar descendente com o formato de uma rosquinha. No fundo, o vórtice giratório cria um tornado de laboratório. Alguns afirmam que os tornados reais são formados por correntes descendentes similares. Nas trovoadas das supercélulas, as explosões do ar que atingem a superfície são chamadas de correntes descendentes traseiras. Nem sempre possuem a forma de uma rosquinha, mas quando atingem esse formato, como no simulador, a tempestade produz um tornado. I think the fact that this simulator is able to create a tornado so easily based on this theory suggests that it's very likely that many of our tornadoes do come about from this process. O simulador permite que os pesquisadores estudem o modo como os tornados se formam sem se expor ao risco de reunir dados durante tempestades reais. Mas a principal missão do simulador é descobrir como os ventos do tornado agem quando atingem as construções, principalmente os prédios que cobrem Chicago. A ciência nos laboratórios antecipa o horror da vida real, mostrando o que aconteceria se a cidade dos ventos fosse atingida por um mega tornado. Ninguém sabe ao certo o que um super tornado faria quando atingisse a cidade de Chicago, como os especialistas afirmam que certamente acontecerá. Mas os cientistas que trabalham no simulador de tornado na Universidade Estadual de Iowa estão tentando descobrir. Para fazer isso, uma maquete dos prédios do centro de Chicago será submetida aos tornados artificiais. By building a simulator like this, we can reproduce the effects of a tornado hitting downtown Chicago every hour if we want. Sensores na maquete fazem a leitura das forças dos ventos agindo sobre ela. Os dados serão uma informação crucial para os engenheiros que trabalham em arranha-céus. When you're designing a tall building, you need to account for how much force the wind is going to exert on the building. You have to know what that is so that you can design the building to be strong enough. So what we have built here is a simulator that gives us a tornado that can interact with the building, and you can see how much force the tornado is going to exert on it. Essa máquina é o único simulador que movimenta um tornado sobre um terreno, como os tornados fazem na natureza. Diversas construções menores já foram testadas até agora, mas essa é a primeira vez que se realiza uma simulação com uma maquete de Chicago. É o maior teste até o momento. Ready to go? Os cientistas se esforçaram para que o tornado artificial em escala reduzida seja uma representação precisa do tornado real. The way that we test whether or not we have a good simulation is we've been comparing our results with radar data, with people that take radar data of real tornadoes, and the comparisons are very, very good. And what we then do is we scale our building models to an appropriate size relative to that tornado. A simulação de Chicago apresenta um grande tornado com quase 1.100 metros de largura, atingindo o centro da cidade. Grandes arranha-céus contra um grande tornado. When we think of a big building, it's big compared to us, but compared to storms that could be 30 or 40,000 feet tall, it really is not that big. And so the tornado is going to come through the city, whether the buildings are there or not. O simulador prova por que as cidades não estão imunes a tornados. O tornado artificial permanece intacto à medida que destrói os arranha-céus. Na vida real, ventos terríveis despedaçariam as construções.
Na cidade, centenas de prédios cobrem as ruas do centro. Apesar do potencial de destruição, os engenheiros afirmam que os tornados não são um fator na construção dos arranha-céus de Chicago. Engineering is all about probabilities, and the probability of a tornado hitting a particular spot is so small that we really don't consider it explicitly in the design. No entanto, os arranha-céus são projetados para suportar fortes ventos, como as rajadas de 150 km por hora que surgem a cada 50 anos. Mas isso não é nada em comparação com os ventos de 400 km/h de um tornado. A maioria dos prédios altos concentra sua força nas estruturas de aço. 76 mil toneladas de aço foram usadas nos 440 metros do Sears Towers, o prédio mais alto de Chicago, e centenas de outras construções utilizam o mesmo material. Steel is really the mode of choice for me in terms of a structure that can withstand those high forces. It can take a tremendous amount of impact, a tremendous amount of wind. So I'm not concerned about how steel will react in a tornado. I know that it's going to stay there. Atualmente, os prédios altos são construídos com concreto armado em vez de estruturas de aço. Os arranha-céus de concreto possuem uma armadura reforçada que tornam o prédio tão forte como o aço para resistir aos ventos. Mas que seja aço ou concreto, a resistência estrutural pode não ser o suficiente quando os tornados atingirem os arranha-céus. Isso aconteceu em Fort Worth, Texas. Downtown Fort Worth right there, and then the tornado is just to my south there. Em 2002, quando um tornado F2 atingiu o centro da cidade, os arranha-céus por pouco não caíram. O Bank One Tower, de 37 andares, sofreu o golpe mais forte. O prejuízo de 40 milhões de dólares superou o valor do prédio e ele permaneceu vazio por 2 anos. O tornado de Fort Worth é um alerta para Chicago, onde os arranha-céus continuam a surgir um após o outro. You wouldn't actually see a skyscraper collapse in most cases from a tornado strike, but the damage that would be done would be nearly total. It would be very similar to what would happen if the structure had actually collapsed. Look at it. Oh my God. A cidade às margens do lago está em perigo. Com o uso de informações meteorológicas de décadas e as últimas previsões atmosféricas, mostraremos através de animação computadorizada o que aconteceria se Chicago fosse diretamente atingida por um mega tornado. Isso deve ocorrer em abril, que é o mês mais propício para tornados. O céu escurece com as trovoadas das supercélulas. É quase 17h30, a hora do rush. Quando ninguém pensaria em tornados. Hey, in Tornado Alley, Oklahoma City, you would expect tornadoes to occur. In Chicago, you don't expect tornadoes to occur, and that's why they can be so deadly. Hoje a história se repete. Como em 1967, uma série de 52 tornados irá tocar o solo no meio oeste. Oh my God! Oh my God, damn it, right there! 17 deles a apenas 200 quilômetros de Chicago. Mas dessa vez, 3 tornados irão atingir a própria cidade. Tudo começa em Norman, Oklahoma, onde o Centro Nacional de Previsão de Tempestades rastreia a formação de supercélulas. O centro tem a responsabilidade de monitorar o clima em todo o país. Os meteorologistas emitem um alerta de tornado para a região norte de Illinois. Enquanto isso, os meteorologistas do Centro Climático de Chicago procuram sinais de tornados no radar. O sinal revelador é formado por um par de cores contrastantes no monitor, o que significa rotação forte. Ninguém sabe quando, onde e se um tornado irá aparecer.
maybe only 10 or 20% of spinning storms actually produce a tornado at the ground. And we don't fully understand why that is. O serviço meteorológico e sua tecnologia avançada permitem um alerta de tornado com 13 minutos de antecedência, em média. Mas a tecnologia tem seus limites. There are some serious problems with current radar, the Doppler radar that we have. The radar only does a volume scan once every 6 minutes. In other words, it can only see what a storm is doing once every 6 minutes. Now imagine, closing your eyes, 6 minutes later, opening your eyes, what's going to happen? That's your picture. It's going to be very difficult to know what's going on during that 6-minute time period. Os avistadores de tempestades fazem o que o radar não pode fazer. There it's on the ground, look at that! Holy sh... There it is! There it is! Eles avistam um forte tornado a apenas 8 quilômetros do centro da cidade, dirigindo-se a leste a 100 quilômetros por hora. Um alerta de tornado é emitido. Tornado on the ground! Mas a central de Chicago tem apenas 5 minutos para reagir. Even if the warning is out there ahead of time, we might not be able to reach everybody. Chicago está exposta e indefesa, e a tempestade mais violenta da natureza dirige-se à cidade. Chicago terá de enfrentar uma luta de vida ou morte quando o mega tornado lançar seu golpe destruidor. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer um dia desses. Uma série de tornados toca o solo próximo a Chicago. Observadores de tempestade e os meteorologistas do Centro Nacional Climático rastreiam os tornados à medida que eles destroem fazendas e os subúrbios. Mas agora um mega tornado dirige-se diretamente para o coração de Chicago e está a apenas 5 minutos de distância. A Agência de Controle de Emergências de Chicago entra em ação no Centro de Incidentes. Aberto em janeiro de 2006, o centro é uma sala de controle de alta tecnologia onde polícia, bombeiros, resgate e outros serviços atuam em conjunto para reagir a uma crise. It's the nerve center of the city of Chicago. And so if you could immediately gather as much information and as much intelligence as possible and send that information to the first responders in the field. O tornado composto de ventos de 420 km por hora aparece nos monitores que apresentam as imagens de 2.000 câmeras de tráfego e segurança de Chicago. Uma mesa de mapeamento computadorizada é ativada para que os planejadores possam reagir ao desastre que apenas começou. It is what they call geospatial technology, and it gives us the ability to have aerial photography of the entire city of Chicago. It's a very interactive touch table. It has a draw tools function on there. You can actually draw your actual plan on that table. Nos primeiros 5 minutos em solo, o tornado destrói todas as construções por onde passa, derrubando facilmente prédios de 3 ou 4 andares nas redondezas. Ele então se aproxima dos arranha-céus do centro da cidade, onde a tempestade de vidros temida pelos engenheiros se inicia. Probably one of the worst things in Chicago would be all the blowing glass. And glass blown with winds of 100 or 200 miles per hour can obviously inflict serious injury. O Sears Tower possui 16.100 janelas. A maioria foi substituída por vidro laminado resistente ao impacto, mas espera-se que o vidro comum se estilhasse com destroços lançados pelo tornado. Milhões de outras janelas terão o mesmo destino. Em 1967, a tempestade gerou 3 tornados. O mesmo acontece agora. 3 tornados F4 dirigem-se a Chicago. We could have several discrete individual thunderstorms, each one capable of producing separate tornadoes. As 3 tempestades podem ficar a 50 quilômetros de distância uma da outra, enviando tornados para qualquer parte dentro de uma área de 150 quilômetros quadrados. Dezenas de pontos de risco serão expostos à sua fúria. Ponto de risco, ou L. O famoso L, que é o sistema ferroviário elevado de Chicago, é um dos alvos. 60 de seus 200 quilômetros de trilhos estão sobre fortes plataformas de aço estrutural.
segundo os engenheiros, são seguras, mas só até certo ponto. I know that even a structure like the L in Chicago is going to stay there. It's what's on top of the L, the trains, the people, the platforms. Those are going to be lost off the L. Uma complexa rede de cabos de energia circunda a cidade de Chicago, alimentando a demanda massiva de energia da cidade. Imagens de tornados passados estão repletas de flashes, mostrando o que acontece quando os tornados atingem os cabos de energia. Yes, we're absolutely safe. Oh, power lines popping. Milhares de consumidores ficarão sem energia por dias ou talvez semanas. Os reatores nucleares também são pontos de risco durante um tornado. Existem 4 usinas nucleares a 100 quilômetros de Chicago. Os danos às linhas de energia e sistemas de controle podem resultar em uma avaria catastrófica a uma usina nuclear. O Laboratório Nacional Argonne, um instituto de pesquisas nucleares, fica a 35 quilômetros da cidade. A cobertura de um reator nuclear de Argonne foi danificada no tornado de 1976. Talvez os pontos de risco mais críticos de Chicago sejam os aeroportos Midway e O'Hare. O'Hare é o segundo aeroporto mais movimentado do mundo, precedido apenas pelo de Atlanta. We can give some advance warning, and that would be enough to keep planes from landing or taking off for those few moments. But there's still a lot of planes on the ground there. There's a lot of people in the terminals. Haverá 20 mil pessoas dentro dos aeroportos e até 118 aviões em solo nos terminais. Cada jato vale 75 milhões de dólares. E se 13 deles forem destruídos pelo tornado, o prejuízo superaria $1 bilhão. Outros viajantes também estarão em perigo. No centro de Chicago, o tornado se move velozmente às margens do lago, onde os motoristas não terão como escapar. Well, I have read studies that indicate that automobiles begin to move around quite a bit at 125 miles an hour, give or take 25 miles an hour. If you have a tornado that has 200 or 250 mile an hour winds, these vehicles, our average SUV, becomes a missile and will be launched literally out the backside of the tornado. A lateral de uma perua convencional possui uma área de 8 metros quadrados. Os engenheiros já provaram que ventos a 400 km por hora exercem uma pressão de 7.500 Pascal, o equivalente a um vento de 62.000 Newton de força soprando contra o carro, que pesa 2.700 quilos. Não há chance alguma. Um carro à beira do lago será lançado instantaneamente para fora da estrada e seus passageiros serão mortos pelos ventos mais destruidores da natureza. Como o tornado de Oaklawn, em 1967, os 3 tornados da série deixam a cidade, desaparecendo no Lago Michigan. É um pesadelo seguido de destruição. O suplício de Chicago acaba. O tornado pode matar até 700 pessoas ou mais, quebrando o recorde de o mais mortal de todos os tempos. 10 mil podem ser feridos, enquanto as equipes de emergência lutam para salvar suas vidas. Os prejuízos às propriedades podem chegar aos bilhões de dólares ou mais, sendo necessários meses e anos para limpar tudo e reconstruir. É um alerta para todas as cidades do meio oeste: Dallas, St. Louis, Oklahoma City, Chicago. O desenvolvimento nunca para e quanto mais essas cidades se expandem, maiores são os perigos. These cities are exploding in population, and because of that, they're more prone to getting hit. The target is getting bigger. Mas Chicago tem uma merecida reputação de sobrevivente. Ela já foi chamada de segunda cidade por ter de se erguer das cinzas do histórico incêndio que a devastou. Uma terceira cidade pode ter de ser construída depois do tornado que será um mega desastre.